Olá, tudo bem? Eu sou a Tudo. Natália Cabrini, sou diretora de estratégia e vendas para a Wolters Kluwer Health aqui na América Latina. E a gente está aqui hoje, né, Ana, para a gente conversar sobre cuidado integral e desfecho clínico, onde começa e termina a jornada assistencial. Queria começar o nosso bate-papo hoje, se pudesse contar um pouquinho da sua história na área da saúde, dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Tá. Bom, Natália, primeiramente obrigada pelo convite, pela oportunidade, num fórum como o da SBF, né, que é de fundamental importância para fomentar discussões na área de saúde. Então, eu sou Ana Paula, eu tenho cerca de 20 anos, mais um pouquinho, a gente vai revelando a idade, de atuação como executiva de saúde, num ponto um pouco mais peculiar, que é sempre transitando na área de parcerias público-privado, que é como a gente traduz as melhores práticas do privado para o público e também os desafios da saúde para a saúde privada, né? Então, trabalhei sempre nessa linha, levando as melhores práticas de um setor para o outro. E dentro do Oswaldo Cruz eu cuido da responsabilidade social, né? Então isso engloba o programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS. Dentre os vários projetos que a gente tem, tem muitos com atuação hospitalar, por exemplo. Então, somando aí, a gente talvez trabalhe com cerca de 150 hospitais Brasil afora. Então, a gente pode fazer essa discussão do que já deu certo em termos de segurança do paciente, de modelo assistencial, de tecnologia com essas instituições, dialogando com elas e implementando esses processos. E o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na qual eu sou CEO, e também acreditando que nessa gestão direta de serviços públicos de saúde, você pode ter a melhor entrega, o melhor desfecho para o paciente. Então, essa troca de conhecimento é constante. Legal. Pensando assim no cuidado integral, né, como um cuidado multidisciplinar que atende diferentes necessidades do paciente, hoje qual você vê que são os grandes desafios dentro da área de saúde, dentro do hospital? Em tecnologia, em processo, em informação? Onde você vê hoje os grandes desafios? Tá. A gente, dos desafios colocados, acho que começa o desafio da própria formação, né? Cada um é formado numa caixinha, num olhar, no seu aspecto de atuação, e não muito para trabalhar em equipe. A gente faz muito o discurso do trabalhar em equipe, mas não significa que a gente realmente está preparado em trabalhar em equipe e de forma interdisciplinar, né? Às vezes, no máximo, em equipe, desde que seja equipe de enfermagem, de físio, médica e assim sucessivamente, não juntando todo mundo. Hoje a tecnologia já nos tem excelente entregas e produtos que facilitam muito esses processos, mas a gente ainda precisa discutir mais essa questão das dificuldades do que é o trabalho interdisciplinar para garantir o cuidado integral. Então, acho que esse é um ponto e facilitado muito hoje pela tecnologia. E o outro é como a gente cuida, por exemplo, de aspectos operacionais e que remete a processos que são muito simples. Então, se você está numa troca de plantão, né, quem vai sair às 7, por exemplo, se ficar até 7h10, todo dia você gera um banco de horas. Quem vai entrar às 7 também entrar 10 para 7, gera outro banco. Então, como que você inova, por exemplo, nesse sentido, permitindo que a equipe converse alguns minutos e faça uma troca de plantão adequada, um point of care específico para os pacientes que estão, por exemplo, num determinado andar, numa determinada ala e assim sucessivamente. Então, a gente acha que ainda tem o desafio da formação, tem desafios desses pequenos nesse nível de processo, mas hoje com soluções tecnológicas que acho que a gente precisa usar mais e trazer mais para o cotidiano para a gente, por exemplo, quebrar esse tipo de barreira. E você falou bastante de formação, né? A gente está na área que a gente vem de um histórico de medicina baseada em evidência, de produção científica, né? Esse é o universo da Wolters. Hoje, como que vocês fazem para se manter atualizados em relação a tanta novidade, tanta evidência nova, com todas essas alterações de conhecimento? Como vocês conseguem manter essa equipe atualizada
Vocês usam alguma solução, alguma ferramenta? Como que vocês conseguem transpassar esses desafios? Tá. A gente tem tem duas questões que eu acho que é mais importante, né? A gente tem o privilégio de ser um núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, né? E tem uma equipe muito forte em medicina baseada em evidência, em ATS, assim sucessivamente. Mas essa é a questão, né? Você produz e você vê o que está atualizado. Como que você integra quando você isso? Coloca isso na prática e atualiza. E principalmente, e aí acho que tem o uso de algumas soluções nesse sentido. E as soluções eu acho que não só permitem o uso e manter a melhor evidência atualizada, a melhor prática. A Covid deu uma grande lição disso, né? Porque a gente não tinha muito tempo para pensar e ver o que ia acontecer. Foi a descoberta, a evidência e a aplicação quase em tempo real de tudo ao mesmo tempo. E isso permitiu, sempre tem um lado bom de qualquer coisa, né? Permitiu que você possa fazer isso de outras formas com o processo do cuidado como um todo. Então, esse foi uma questão que foi bem importante. E, principalmente, como você monitora o uso, né? Então, às vezes, você acha que a pessoa está com a ferramenta e está colocado, mas como que você sabe que o melhor protocolo, né? E aí, eu acho que fazer a gestão desses indicadores, da adesão, por exemplo, à melhor evidência com o melhor protocolo e assim sucessivamente, é o desafiador. Então, criar esse indicador desse uso. E depois, o que você faz com o indicador? Que acho que é o pior ainda, porque você falar para a equipe X, que parece que ela não está usando muito, que a equipe Y... Aí você avalia aquele KPI, né? Aquela medida, aí você descobre que tem um problema. O que você faz depois? O que você faz? E aí você fala, doutor, então... Não, mas como é que você sabe? E depois tem assim, e quem automaticamente eles perguntam, então quem que usa? E você não vai falar quem que usa e quem não usa, né? E não é esse o objetivo, né? Mas é o objetivo falar, tem uma ferramenta que é adequada, que nos propicia essa atualização e o melhor uso da medicina baseada em evidência, né? Então, por que não? Né? Talvez mudar um pouco, ao invés de cobrar por que sim, falar com ele o que está te impedindo, o que está lhe faltando para fazer o uso. E quais foram os benefícios encontrados para outro grupo, dado o uso exatamente. Então, acho que esse conjunto da produção da ferramenta, que é fundamental, ela permite o acesso, ela permite universalizar numa linguagem fácil, num processo adequado, mas depois o que você faz do indicador do não uso, entender o que isso acontece. Legal. Eu queria pensar assim um pouquinho contigo assim em futuro, né? Que a gente está falando muito do hoje e tal. Quais são os planos, os projetos médio, longo prazo dentro hoje que você poderia compartilhar conosco do Hospital Oswaldo Cruz para essa melhoria de segurança do paciente, para essa integração multidisciplinar que você acha que seria bacana a gente compartilhar com a nossa comunidade aqui? Eu falo que a saúde, a gente quase sempre está com a sensação que está atrasado, né? Ao mesmo tempo que você tem muita coisa... Quando você chega lá, você já está atrasado de novo. Eu falo que isso às vezes é quase alguns sistemas, né? Quando eu atualizo a versão, que eu entendo o que ela aconteceu, ela já está em outra, assim. E aí, quando a gente pega a palestra que a gente teve aqui na quarta-feira à noite, com um exemplo concreto de um hospital virtual, se a gente falasse isso há bem pouco tempo, no mínimo a gente ia fazer umas caras e bocas, assim como assim, será que dá, né? Não vai dar. E, enfim, a gente tem um case, né, foi discutido aqui de um hospital virtual. E aí eu acho que o desafio hoje da segurança do paciente e da qualidade assistencial, óbvio que ela está no tete a tete, no presencial, no que a gente acontece, no que a gente já vivencia, precisa melhorar, avançar sempre, é um desafio, até falo disso daqui a pouco, mas a pergunta é como que a gente faz isso na telesaúde? A gente avançou, ela não vai voltar, veio para ficar, e como que a gente traz isso tudo que a gente fazia de
presencial, até desse exemplo um pouco até arcaico que eu dei, da troca de plantão, como que você leva isso na telesaúde? E onde acontece a saúde, vai acontecer a saúde integral, né? Então, acho que esse é um ponto estratégico, que você monitora e você sabe quem é o paciente antes dele entrar no hospital, e você deve monitorá-lo no pós-hospitalar. E aí, como que você garante esse cuidado e pensar essa qualidade nesse antes e principalmente nesse pós? E todo mundo fala, não, a telemedicina ótimo, facilita, concordo em gênero, número e grau, mas sim, mas como que você garante o que você garantia presencialmente no tele? Porque às vezes a gente pode parecer, a tele vai fazer tudo, ela não vai fazer tudo, né? Ela tem lá seus limites. Então, como que a gente cria esse outro ferramental e olha de modo que o paciente que já está em casa ou já está, enfim, alguma instituição pós-alta hospitalar, desde o domicílio até um hospital de transição, mas que você monitore com qualidade, com segurança, daquilo que se olhava no hospital, essa jornada. Então, acho que esse é o principal desafio. Você quer compartilhar com a gente um pouquinho essa experiência? Eu vou te falar depois como a gente tem feito essa mudança na telesaúde. O que vocês estão fazendo diferente que a gente pode aprender com vocês? Ainda está no desafio? Vocês estão no aprendizado? E quais são esses aprendizados para a gente? Olha, a gente acho que tá um pouquinho de tudo, tá? Eu vou dar um exemplo até da área pública, porque acho que é mais instigante e para a gente foi um orgulho, né? Enfim, plena pandemia, na área pública a gente tem um ambulatório, faz gestão de um ambulatório de especialidades na cidade de Santos, que é um ambulatório muito grande, com 38 especialidades médicas, vários exames e procedimentos e tudo mais. E Santos, por si só, é uma das cidades mais com a população mais idosa do Brasil. E nesse ambulatório, pelas características das especialidades, portanto, a população era muito idosa e com muitas comorbidades. E o risco, né, de pegar a Covid-19 é altíssimo. Então, como que essa população ia transitar para as consultas eletivas e assim sucessivamente? E a gente sabia que se parasse, ia ser bem pior também. E aí, então, a gente começou, a maioria não tinha desktop, notebook, qualquer coisa do gênero, e a gente querendo fazer a telesaúde, então vamos por WhatsApp. Tá. E com aplicativo simples, né, com orientação simples, e um olhar assim do tipo assim, aperta o play, que é essa setinha, assim, coloca o dedo lá e ele conseguia se conectar. Então a gente teve um nível de adesão altíssimo que a gente não esperava. Eu estou falando de uma população, a grande maioria com mais de 80 anos de idade. Que não são nativos digitais, com certeza. Com escolaridade também de nível mais elementar e tudo mais. Então, nos surpreendeu. E aí, uma das questões foi como que esse aplicativo a gente integrava, por exemplo, ao receituário para a farmácia e uma pessoa para fazer a entrega da medicação em casa. E aí, outra coisa que se disponibiliza nesse momento é redefinir muito o papel do farmacêutico, né? Que às vezes fica num papel mais administrativo, quando a gente está falando de uma unidade ambulatorial ou básica de saúde, para o farmacêutico clínico. Então, às vezes, qualquer um de nós, né? A gente sai da consulta, você entendeu tudo que está na prescrição? Não, ok. 5 minutos depois você pega a receita, assim, eu não lembro mais se recebi depois. E aí, que hora que você pergunta? Com quem você tira a dúvida? Como que você pensa nesse sentido? Então, a gente às vezes então ter outro profissional que possa tirar essa dúvida, falar se a reação é esperado ou não, e o que é esperado, ou para ele não simplesmente abandonar e fazer uma farmácia em casa e recomeçar de outro jeito. Então, por exemplo, quando a gente pensa no interprofissional, no multiprofissional e usando a tecnologia num serviço público que foi possível, e aí a gente monitorou ali com outros sinais vitais, outras evidências
como que estava o acompanhamento daquele paciente nesse processo. Yeah. Mas você ia falar de uma tecnologia, fiquei curiosa. Não, que eu ia até te perguntar, né? Você começou com esse experimento lá atrás e ele veio num momento crítico e ele continua. E ele está expandindo, porque eu acho que assim, essa era até a pergunta que eu tinha, porque acho que a gente evoluiu muito na tecnologia no momento da pandemia, algumas coisas que a gente já tinha vontade de testar. A gente se ouviu obrigado a testar, os profissionais nas diferentes disciplinaridades também aceitaram essa tecnologia. E a pergunta veio para ficar e quanto que a gente vai conseguir expandir? Eu queria até te perguntar, vocês estão expandindo esse... Sim. Eu entendi que era um núcleo e desse núcleo, quanto que... Foi interessante, porque a própria população, como falei, é um serviço público, e aí alguns, logo depois, em contato com o secretário de saúde ou por outros canais de comunicação, falavam, vocês não vão tirar isso, né? Porque assim, e trazer a experiência do transtorno, que muitas vezes era, acessar a unidade de saúde, e fisicamente e tudo mais. Então, primeiro, acho que veio para ficar. Viu quanto se otimiza de serviço, se otimiza de espaço, já faz outra coisa naquele que realmente precisa da área física, se otimiza e melhora a qualidade de vida desse paciente e por isso começou a expandir para outras especialidades. E aí agora o desafio é ver como que a gente integra isso também em outras camadas de cuidado. Então esse é um ponto, mas a Tele acho que não tem, ela não tem mais volta. Não assim, tem mais volta. E já é algo que pode ser escalável, inclusive como você... Exatamente, é escalável e principalmente acho que agora a questão é como você subsidia o paciente com informações, por exemplo, do que foi discutido, né? Então alguns têm a leitura, por exemplo, com dificuldade, dá para ir um áudio, só lembrando, na consulta de hoje e tal, não sei o quê, uma breve síntese, um alerta para que a profissional de saúde depois ligue, monitore proativamente, né, como o paciente está depois da consulta, alertas para aqueles pacientes que às vezes fazem muitos exames, não vão buscar os exames. Né? E aí daqui a pouco quando você vê ele está tentando buscar o especialista de novo. Isso quer dizer, onera o sistema, você perde a continuidade da jornada do paciente. Exatamente. Então como você cria, então acho que o serviço de saúde hoje ele não é mais passivo no sentido daquele que está ali, recebe o paciente, faz, depois vai embora até que ele volte de novo. Acho que isso já era assim. Então a gente tem um processo muito proativo. E deve ser no máximo de todas as etapas da jornada. Excelente. Queria só para a gente fechar aqui a nossa conversa, era perguntar para você, você contou aqui uma experiência muito bacana, que ela está escalonável, o que falta para a gente transformar isso em algo que, bom, a gente já tem vários exemplos, mas como expandir isso para todo o sistema, como que a comunidade que apoia o serviço de saúde pode contribuir nessa jornada, né? Acho que um ponto que acho que é bem interessante é o acesso às tecnologias, né? Tá. E não o acesso necessariamente porque é uma tecnologia que está cara, está isso, aquilo, outro. Algumas coisas que a gente pensa na área de saúde parece que tem que ter um pensamento já junto, assim. Seria tão bom se tal coisa pudesse nos ajudar. E na mesma hora a gente está perguntando, mas talvez já exista. Sim. E aí existindo, assim, quanto ela é amigável no sentido da usabilidade. E acho que hoje a gente é bombardeado de algumas informações, mas a gente não tem ainda a cultura dessa informação um pouco mais sistematizada, e de usabilidade, de melhor aplicação, para que os serviços possam se organizar e ver que às vezes você pensa e fala, não, isso é tão caro, mas você nem sabe o preço, você não tem nem referência. E muitas vezes não ela é bem factível no dia a dia, inclusive quando você pensa em custo-efetividade. Então acho que
eu sonho assim com uma plataformazinha que pudesse Unir tudo. fazer ou principais discussões, assim, se não quiser trazer talvez o nome no sentido o comercial, mas que eu acho que é importante, mas falar do que está disponível, né? Então, hoje eu provoquei a equipe de ATS, seria bom se a gente pudesse fazer um pouco uma consulta, assim, do que tem. De então, tudo que é possível para poder tomar uma decisão. E as pessoas saberem que tem. Então, hoje acho que muita coisa não se usa porque realmente, tem, mas nem vou ver. Então, tem um preconceito nesse sentido. E a gente pode avançar. Eu acho que falta isso. Excelente. Tá bom. Ana, queria agradecer de novo por você compartilhar conosco a sua jornada, a sua experiência. E sonhamos junto com você que a gente possa melhorar cada vez mais o sistema de saúde aqui no Brasil e no mundo. Obrigada. Fica à disposição e parabéns pelo trabalho. Obrigada.